quando Paulo fala, é importante, Timóteo, saber que a experiência a minha experiência, tomas então como para você, como exemplo, como ensino. Toma todas as minhas experiências de dores, toma todas as minhas experiências de sofrimento como exemplo. Olha para mim e vê o quanto eu passei, no que eu passei e sobrevivi. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo então escreve a Timóteo como sendo o exemplo de uma experiência de superação a todas as dificuldades, a todas as dores. E é sobre isso que eu quero falar, lendo 2 Timóteo 3, dos versículos 10, 11, 12 e 13. Este é o mundo. O tempo é difícil. Os dias de hoje é difícil. E o problema, ainda que eu pense dessa forma, eu olho dessa forma, o problema não é um fim sem solução. Se este é o problema nosso, alguém sendo irreverente, alguém nos tornando indesejável, alguém sendo rebelde conosco, alguém agindo, um dos nossos filhos, sendo desobediente, ou alguém sendo perseguidor, caluniador, alguém não tendo domínio próprio, a nossa vida, agindo com crueldade a nossa vida. Se o problema é este e tantos outros, mas é importante entender que o problema não é um fim sem solução. O problema na vida dos que confiam no Senhor, na verdade, é o início de uma grande experiência, devemos tomar dessa forma. Uma grande experiência com a providência de Deus, com o suprimento de Deus, com o atendimento de Deus. E seja qual for o problema, seja destes indivíduos cruéis, perseguidores, caluniadores, a própria doença, ou a própria morte, a tristeza ou a angústia, a nossa dor da alma, seja qual for, é preciso entender que o problema, e assim devemos encarar, olhar para ele, o problema como este mal que dá início a uma grande experiência com Deus, de providência, de suprimento, de atendimento. Deus é um Deus presente, e o problema, a vida, ela então deve ser encarado apenas como mais uma etapa. Mais uma etapa. É uma etapa na nossa vida, é uma etapa na vida de cada homem e de cada mulher. Quando ela e ele encara dessa forma, ele passa a ser mais fácil superar esse problema. É muito mais fácil superar o problema quando encaramos como apenas mais uma etapa na nossa vida. Não é algo finito e algo tão desastroso e tão aterrorizador ao ponto de nos impedir de continuar a vida e de avançar. Nós sabemos em quem acreditamos, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos do que virá amanhã. A nossa vida não é esta apenas, não finda aqui apenas. Então nós sabemos em quem podemos acreditar, em quem podemos confiar e de quem virá assim o nosso socorro, que é de Deus, que é de Deus.